querida Magali, já ministrando a palavra de Deus, para a glória de Deus. Amém. Paz do Senhor a todos. Amém. O áudio está chegando direitinho para todos aí? Tá. Amém. Que bom ver todos vocês, estarmos juntos de novo, é muito bom. Eu na minha casa, cada um de vocês no aconchego do lar aí, outros trabalhando, outros recebendo visita, correndo com almoço, mas juntos virtualmente, né, pelo Google Meet, pelo Facebook, pelo YouTube, mas, sobretudo, juntos no mesmo propósito de aprender e conhecer e se encher de Deus. Esse propósito está acima de qualquer outro, esta alegria está acima de qualquer outra. Conhecer Deus, estar perto de Deus, isso é uma alegria gigantesca. Sem perder tempo, eu peço que, se você puder, lógico, se você não estiver trabalhando, mas estiver parado, participando aqui conosco, pegue sua Bíblia, sua revista da Escola Dominical, e vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus. Hoje o tema da nossa lição é o Deus Criador. Vou tentar mostrar aqui. O Deus Criador. E o assunto do trimestre está maravilhoso. Os atributos de Deus. Então, para você que tem interesse em aprender sobre Deus, é uma ferramenta maravilhosa essa revista. Para você que faz o culto doméstico, o culto familiar, também é de grande valia, porque cada dia tem um tópico, tem um assunto, e isso ajuda a fluir o culto de uma maneira gostosa e com resultado bacana. E por que nós precisamos conhecer sobre Deus, aprender sobre Deus? Eu vou dar alguns motivos aqui que me vêm à mente. Primeiro, porque a Bíblia nos exorta sobre isso. A gente tem um texto lá em Jeremias. Vamos olhar lá, Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Eu vou ler na Bíblia para não falar o versículo errado. Jeremias 9, 23 e 24, diz assim o Senhor. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, nós precisamos aprender sobre o Senhor, porque a própria Bíblia nos exorta a isso. E é um ato também que agrada ao próprio Deus. Então, esse é o primeiro motivo para a gente buscar conhecimento do Senhor. O segundo motivo é que nós, conhecendo sobre Deus, aprendendo sobre Deus, nós aprendemos a amá-lo, e a obedecê-lo, e a adorá-lo. Não como a gente imagina, mas como ele deseja, de maneira biblicamente correta. Por isso também é importante estudarmos a palavra do Senhor. Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo, que eu considero também extremamente importante, é porque, conhecendo a palavra de Deus, estudando sobre Deus, eu tenho uma compreensão melhor da minha fé. E dessa forma, eu não sou levado pelos ventos de doutrina. Dessa forma, eu não vou atrás daquilo tudo que eu ouço por aí. Dessa forma, eu confiro tudo que eu ouço com o que a Bíblia diz. Amém? Então, está aí alguns motivos
que nos motivam, é redundância, mas é verdade, alguns motivos que nos motivam a buscar o conhecimento de Deus, a buscar se inteirar sobre as coisas de Deus. Muito bem. O texto de referência se encontra no capítulo 1 de Gênesis. E eu vou fazer a leitura que está na lição. Não leia, não consta o capítulo inteiro, pula alguns versículos, porque o capítulo é extenso, mas eu vou fazer essa leitura que se encontra na revista. Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Dessa forma, nós entramos no primeiro ponto da lição. E o primeiro versículo diz o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse primeiro versículo nos indica que Deus sempre existiu. Tanto é que aparece, no princípio, Deus. O autor apresenta Deus como sendo eterno, autoexistente, aquele que não tem princípio e não tem fim. Antes da formação do mundo, Deus já existia. Por isso que o nome dele é Yahvé. Eu sou o que sou. No princípio, Deus. Ponto. O Deus que era, o Deus que é e o Deus que será eternamente, para sempre, sem mudança e sem sombra de variação. No princípio, Deus. Dentro desse mesmo versículo, do primeiro versículo, esse Deus que é autoexistente, que é eterno, que é desde o princípio ao fim, que é antes do princípio e do fim, esse próprio Deus que criou todas as coisas, ele tem um plano. Ele não faz as coisas aleatoriamente. Ele não cria todas as coisas por mero capricho. Não. Ele tem um plano, um propósito, um alvo, um objetivo. E o texto também justifica isso, quando o texto diz, no princípio. Porque se tem um princípio, obviamente, tem um alvo, tem um objetivo. E Deus cria todas as coisas com um propósito definido. Deus cria, inclusive eu e você, com um propósito definido de manifestar a glória de Deus e de honrar a Deus, ao Criador, através da nossa existência. O mundo não é regido pelo acaso. O mundo não é regido pela sorte, pelo destino, pelas coincidências, não. Há um Deus, Criador, que criou todas as coisas para manifestar a sua glória, e que criou eu, você, toda a criação, para honrar, para manifestar a glória do Senhor. Glória a Deus por isso.
Continuando ainda, o primeiro versículo, gente, nós estamos no primeiro versículo. Olha quanta coisa boa e interessante tem a palavra do Senhor. Primeiro versículo, ainda no primeiro ponto da lição. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa expressão, os céus e a terra, indica que todas as coisas que foram criadas, que estão no céu, ou que estão na terra, que estão lá no alto, ou que estão aqui embaixo, ou que estão acima dos céus, ou sob a terra, todas as coisas, absolutamente tudo, foi criado pelo Senhor. Inclusive aquilo que eu não vejo. Porque aquilo que eu vejo é fácil identificar, né? Sol, a lua, a natureza, ser humano, os animais. Mas Deus criou também aquilo que eu não consigo enxergar, como o ar, que nunca foi tão importante para nós, como o átomo, que é a partícula fundamental da matéria, eu não enxergo, mas ela existe, e foi o Senhor quem criou. Como a lei da gravidade, que eu também não enxergo, mas existe, e é criação desse Deus todo-poderoso. Todas as coisas, no céu, na terra, entre esse espaço, fora desse espaço, todas as coisas foram criadas pelo Senhor. Ele é o Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Se Ele criou todas as coisas, tudo pertence a Ele. Por isso que tem aquele versículo, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo pertence ao Senhor, porque foi Ele o Criador de todas as coisas. Foi Ele que fez tudo com um propósito, com um objetivo de manifestar a sua glória e para que a sua criação o honrasse através da sua existência. Muito bem, Deus é o Criador de tudo. Mas como? Como é que Ele fez todas as coisas? Aí nós entramos no versículo 3 da lição. Vamos lá, versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A partir do nada, Deus cria todas as coisas. Deus não usa nenhum elemento, nenhum produto, nenhuma matéria-prima para criar o que criou. Aquilo que está na mente criativa de Deus e que Ele verbaliza através dessa ordem, haja, todas as coisas vêm à existência pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é criadora. A palavra de Deus cria aquilo que ela declara. A palavra de Deus tem o poder de realizar, de trazer à existência aquilo que não existe. A palavra de Deus não volta vazia. Tem um outro texto também, que está em Isaías, muito conhecido de todos nós, Isaías 55, versículo 11, diz assim, vamos pegar a Bíblia aqui, para a gente não pôr nada mais e nem tirar nada da palavra de Deus. Isaías 55, 11 diz, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei.
A palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus faz, a palavra de Deus realiza. Glória a Deus por isso. E do nada, sem uma matéria-prima qualquer, do nada, o Senhor Deus Criador trouxe à existência todas as coisas, pelo poder da sua palavra. Glória a Deus. Aí, no final de cada dia da criação, depois que o Senhor Deus fazia aquilo que ele havia planejado para aquele dia, de acordo com a sua agenda, de acordo com o seu cronograma, depois daquele ato de criação, naquele dia, o texto diz que o Senhor Deus, Criador, dá uma pausa. E ele observa aquilo que ele mesmo criou. E conclui, olhando tudo que ele fez, observando o que foi feito naquele dia, ele conclui: é muito bom. E ele dá uma pausa de uma noite toda e recomeça a sua agenda no próximo dia, no dia seguinte, dando continuidade à obra de criação. Quando eu penso nisso, que o Senhor faz questão de deixar registrado no primeiro capítulo da Bíblia, nas primeiras palavras do texto sagrado, eu acho isso tão interessante. E o texto confirma o que eu estou dizendo, quando Deus olha aquilo que ele realizou e diz o texto aqui: e viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã do dia tal, do dia 1º, 2º, 3º. E quando eu leio esse texto, isso me enche de uma alegria tão grande, pelo cuidado desse Deus Criador, que nas primeiras palavras do texto sagrado, ele nos ensina que a gente precisa ter planejamento, que a gente precisa ter um objetivo, um propósito, que a gente tem que ter um plano de trabalho, que a gente tem que dar as pausas, e que a gente precisa observar o que estamos fazendo e ver se, de fato, aquilo está dentro do programa, se aquilo está atingindo o objetivo a que foi proposto. O Senhor nos ensina que as pausas são importantes, que é preciso esperar uma noite de descanso e recomeçar o planejamento no dia seguinte, recomeçar o trabalho só no dia seguinte. E trazendo isso para a nossa vida, eu penso, quantas vezes a gente toma uma decisão e quer fazer alguma coisa. Interessante que o que a gente quer fazer é sempre para ontem, né? A gente não para, não traça um plano, não determina como que nós vamos fazer aquilo, não determina um alvo, um objetivo, um propósito. Vai fazendo as coisas, vai atropelando tudo, como diz o senso comum, vai colocando a carroça na frente dos bois, e aí as coisas não dão certo, porque a gente quer fazer, mas não tem um planejamento. E quando as coisas não dão certo, eu começo
olhar que o resultado não está sendo resultado bom, que eu não estou atingindo o meu objetivo, até porque eu nem defini um objetivo. E eu começo a olhar as coisas dando errado, e aí eu clamo a Deus, e aí eu faço campanha, eu faço jejum, mas na verdade o erro está em nós, porque não criamos um planejamento, não determinamos um alvo, não damos as pausas, adoecemos de tanto que corremos e tanto que ficamos ansiosos e não vemos o resultado positivo, porque não nos atentamos para aquilo que o Senhor deixa registrado nas primeiras letras da Bíblia. Planeje. Traça um plano. Traça o seu alvo, o seu objetivo. Para. Descansa. Analisa o que você fez. Veja se o resultado está dentro do que foi programado. Veja se está satisfatório. Porque toda vez que nós somos obedientes à orientação de Deus, o resultado é bom, é certo. Nós somos felizes, bem-aventurados. E isso o Senhor deixa registrado no comecinho da Bíblia. E às vezes a gente sabe isso tão decor que a gente não para ouvir o que o Senhor quer nos ensinar. Eu acho isso maravilhoso. E eu não vi a hora de compartilhar isso com vocês. Muito bem, vamos dando continuidade na nossa lição no ponto 2. O ponto 2 fala sobre a criação do homem. E nós temos esse registro no versículo 26 do primeiro capítulo, e temos o capítulo 2 contando mais detalhadamente o ato da criação de Deus, fazendo o ser humano. Antes do homem ser criado, todas as outras coisas que o Senhor fez, veio à existência a partir da verbalização da palavra de Deus. Não existia matéria-prima, ou melhor, Deus não usou nenhuma matéria-prima. Ele criou todas as coisas mediante o poder da sua palavra. No ato da criação do ser humano, no ato da criação do homem, primeiro existe uma comissão, uma equipe. E nós vemos isso no verbo façamos. A presença da Trindade na criação do homem. É outra coisa tremenda que eu vejo. O Senhor, neste caso, utilizando uma matéria-prima já existente, o pó da terra. Imagina o Senhor Deus mexendo naquele barro e criando o homem em todos os seus detalhes. Coisa maravilhosa do Senhor. E depois de feito, o Senhor Deus, o Criador, sopra no nariz desse homem, da sua própria vida, ele sopra no homem. Que coisa linda! O Senhor imprimindo no homem a sua imagem e semelhança. Mas, Magali, o que significa ser imagem e semelhança do Criador? Quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, ele já dá uma dignidade diferenciada ao homem. Ele já coloca esse homem num status superior
ao restante da criação. E ao fazer o homem a sua imagem e semelhança, ele faz um ser parecido com ele mesmo. Não estou usando nada teológico, mas eu estou trazendo para a nossa linguagem, de uma forma simples, como Deus trabalhou. E eu acredito absolutamente no que a palavra do Senhor diz. Então, a ideia de imagem e semelhança, ou como nós ouvimos muitas vezes, imago Dei, significa o quê? Onde o ser humano estiver, que ali esteja um representante do Deus Criador. Ah, que lindo! E no relato da criação de outros povos, os babilônicos, os mesopotâmios, nesse relato de outros povos, no relato da criação desses povos, aparece o ser humano como escravo dos deuses. No relato bíblico, o ser humano aparece e é criado como cooperador de Deus, como administrador do mundo, de toda a criação. Deus confere a administração do mundo, não na mão de um monarca, de um rei, de um imperador, de um governador. Deus confere a administração do mundo, da criação, nas mãos do ser humano. E isso nós vemos registrado no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 26, 27 e 28. Vamos ler lá também, para a gente não falar nada errado. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, o Senhor dá o domínio da terra para esse ser humano. A partir daí, todo homem, toda mulher tem a responsabilidade de cuidar da criação de Deus. É lógico que nós sabemos que, falando ainda de imagem e semelhança de Deus, nós sabemos que o pecado, a queda, distorceu essa imagem de Deus em nós. Mas o mesmo Deus que criou todas as coisas, também providenciou, antes da fundação do mundo, a salvação. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, para a remissão dos nossos pecados, para nos reconectar com o Criador, para nos fazer filhas e filhos de Deus. Agora não somos somente criatura, somos também filhos e filhas do Senhor. Em Cristo Jesus, pelo sacrifício do Senhor no Calvário, que foi um plano de Deus também, perfeito, pleno, de resgate do ser humano, de reconexão do ser humano com o seu Deus. E eu, sendo filha de Deus, por Cristo Jesus, é outra coisa que eu acho interessante comentar.
Eu sendo filha de Deus, isso não me dá o direito de ofender, de machucar, de magoar, de criticar, de difamar, de desonrar, de escravizar, de subjugar aquele que é criatura de Deus, porque ele também é imagem e semelhança do Deus Criador. Glória a Deus por isso. Aí nós entramos no ponto 3 da lição. Vamos ver que horas são. Ok, temos mais um tempinho. Vamos continuar. O ponto 3 da lição. Qual o propósito de Deus na criação? A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas para manifestar a sua glória. E Deus criou o ser humano para olhar para toda a criação de Deus e ficar admirado, e ficar encantado, e isso resultar em adoração a Deus, em glorificação a Deus, em viver uma vida aqui que honra e dignifica esse Deus Criador. Este é o propósito da criação. Eu e você fomos criados para honrar o nome do Senhor, através daquilo que somos, através daquilo que fazemos, nos lugares em que estamos inseridos, na nossa família, no trabalho, onde quer que estivermos. Somos imago Dei, somos imagem e semelhança do Senhor, do Deus Criador. Somos representantes deste Deus, em qualquer lugar, em qualquer fala. E quando eu penso, voltando um pouquinho, que Deus criou todas as coisas, pelo poder da sua palavra, e nós, como representantes desse Deus Criador, o que é que tem saído da nossa boca? O que é que temos semeado com as nossas palavras? O que é que tem sido curado através daquilo que eu digo? Eu tenho tido e levado e semeado palavras de encorajamento, de libertação, de cura, de vida. Porque essa é a palavra do representante de Deus aqui. A mesma palavra, criadora, do Deus que fez todas as coisas, é a palavra que nós devemos pôr na nossa boca. Palavra de vida, palavra de libertação, palavra de reconexão com o Senhor, palavra de uma vida digna e honrada. Que essa seja a nossa palavra. Muito bem. Então, o que é que nós aprendemos com essa lição? Primeiro que Deus planejou, criou todas as coisas, sustenta tudo, mantém todas as coisas funcionando para a sua glória. E agora eu faço uma pergunta para todos nós. Não precisa abrir o áudio, não precisa responder, é uma pergunta de reflexão. A minha vida, a sua vida, tudo aquilo que dizemos, tudo aquilo que fazemos, em todos os lugares que entramos, a nossa vida resulta em honra e glória a esse Deus? Faça uma pausa agora e analisa como tem sido a sua vida.
Você tem honrado ao Senhor naquilo que você faz, na forma como você cuida da sua família, na forma como você se apresenta ao mundo, as pessoas que não conhecem o Senhor, nas palavras que você semeia, no acolhimento que você oferece? Você tem honrado ao Senhor com a sua vida? Essa é uma coisa que nós aprendemos de cara nessa lição. Outra coisa, o Senhor criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Eu volto a frisar. O que é que nós temos semeado com a nossa voz, com a nossa palavra? Que voz que nós temos erguido nesse mundo tão conturbado, tão polarizado, tão dividido, tão longe do Senhor, tão distante dos propósitos e objetivos que o Senhor tem para cada um de nós. Que voz nós temos sido nesse mundo? Outra coisa que nós aprendemos com essa lição: Deus nos criou com sua imagem e semelhança. O que é que eu tenho feito para que o outro veja na minha pessoa um representante do Deus Altíssimo? Que o Senhor fale poderosamente na sua vida, através dessa palavra. Uma palavra simples, de uma pessoa que não tem muitos recursos teológicos, mas é uma palavra de Deus para cada um de nós. Que o Senhor, através dessa palavra, mude, amoleça o nosso coração, transforme a nossa mente e mude as nossas atitudes, que possamos viver e ser, de fato, representantes do Senhor enquanto vivemos. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Uma excelente semana.